Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia 7/3, dia do Senhor, terceiro domingo do tempo da Quaresma. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos se lembraram mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do teu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém e durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, nesse domingo, dia do Senhor, Jesus um dia foi em Jerusalém, no templo, e ele se deparou com algo que ele não gostou, porque estavam fazendo do lugar de oração do templo um lugar de comércio. Então Jesus usou de autoridade e tirou todo mundo dali. Claro que muitos não compreendiam porque estava agindo assim, daquela forma e assim por diante, mas ele falou assim: vocês estão fazendo da minha casa a casa de comércio, a casa do Pai? A casa do Pai é a casa de oração. É casa de oração. E muitos não compreenderam isso. Filhos, para nós hoje, trazendo para a nossa realidade, a igreja, a casa do Pai, o templo, é o lugar de encontro com Deus. É interessante que esse evangelho de hoje caiu no dia do domingo, o dia do Senhor. E de domingo é dia de ir para a casa do Pai. Não somente no domingo, também meio de semana, mas o dia de domingo não se pode deixar de ir à casa do Pai, que é um lugar de oração, onde o povo se encontra com Deus em particular, onde o povo se encontra com Deus em comunidade, em família. A igreja, meu filho e minha filha, trazendo para a nossa realidade atual, a igreja é o lugar de oração, a igreja é o lugar de encontro com Deus. Por isso que a igreja é o lugar de respeito, de silêncio, porque é um lugar onde a pessoa se concentra nas suas orações para falar com o Pai. A igreja tem que estar num ambiente bom, confortável e assim por diante. E a casa de Deus, meus filhos, a igreja, eu disse assim que esse evangelho caiu certinho com o dia de domingo, dia de hoje, dia de domingo, dia do Senhor. Nós sabemos muito bem que não se pode perder missa no final de semana, que é pecado. Você sabe muito bem disso. A igreja é o lugar de encontro. Quando nós nos deslocamos da nossa casa e vamos à casa do Pai, nós vamos ao encontro do Senhor, nós vamos ao encontro da palavra, da Eucaristia, da misericórdia, da compaixão do Senhor. Você entende? A igreja te espera, meu filho e minha filha.
Muitos falam assim: ah, padre, eu rezo em casa, tá bom. Tá bom nada. A igreja te espera. O seu lugar é na igreja. Para ter encontro com o Pai na casa dele. E assim por diante. Diz aqui os últimos versículos que Jesus conhece o homem por dentro. Olha só, Jesus conhece o ser humano por dentro, o coração. Deus conhece muito bem meu coração e Deus conhece muito bem o seu coração. Se nós não procuramos caminhar com Ele, se nós não o procuramos, não damos crédito para as coisas de Deus, Ele conhece muito bem o teu coração e o meu coração. E como Ele conhece? Quando a pessoa começa a fugir da igreja, Deus conhece muito bem o teu coração. Ele sabe muito bem o que se passa aí dentro. Quantos e quantos filhos falam assim: ah, eu não vou na igreja hoje não, porque, não, hoje não estou com coragem não. Deus conhece muito bem o teu coração e sabe que é preguiça, e preguiça é pecado. Você entende? Deus conhece o ser humano por dentro. Nada é oculto aos olhos do Pai. Nada é oculto. E como Ele nos conhece. Portanto, meu filho e minha filha, nesse domingo, dia do Senhor, que nós possamos, a partir de então, caminhar com a igreja, que fique bem claro, a casa do Pai é casa de oração, é lugar de encontro com Deus, onde nós nos reunimos em particular e também em comunidade para ouvir o Senhor, para falar com Ele, para pedir, louvar e agradecer. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.